Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos ouvir, o que Deus tem para falar conosco nessa noite. E como de costume, eu fico sempre na expectativa do que o Senhor Jesus tem para falar. Nunca cheguei a este altar despreparado para trazer algo. Sempre eu estudo, sempre leio, sempre procuro trazer algo daquilo que eu estudei. Mas no decorrer dos louvores, Deus vai falando conosco e acaba que a gente tem que mudar algumas vezes aquilo que a gente planejou. Porque no decorrer dos louvores nós vamos percebendo o que a igreja está sentindo com os louvores. E o Senhor vai modificando aquilo que nós planejamos. Quem nunca planejou algo e de repente se deparou com uma consequência de alguma coisa e acabou que não conseguindo realizar, não é isso? Quem nunca planejou uma viagem, de repente o transporte não funcionou, não é? Quem estava contando com o emprego muitas vezes, de repente o emprego não deu certo. E acontece que quando nós confiamos em nós mesmos, é danado para não funcionar, não é isso? É danado para não funcionar. Quando a gente planeja, a gente calcula tudo bem direitinho, mas aí o Senhor diz, não, peraí, não é por aí. A gente até às vezes se magoa, se chateia com algumas coisas, mas nós temos que entender que o Senhor é quem tem que nos direcionar. Vai por aqui, não vai por aqui lá. Está entendendo? E o que eu quero falar nessa noite é sobre confiar em Deus. Tinha planejado falar sobre agradecer a Deus, lá em 1 Pedro. Mas o Senhor me direciona para uma palavra de confiança, de extrema confiança, no livro de Mateus, no seu capítulo 14. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, para nós começarmos. Livro de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler apenas o verso, como base, 25 e 26. Mateus, capítulo 14, verso 25 e 26. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso 25, 26 e vamos ler o 27 também aqui como base para a gente poder mergulhar de fato no texto. Certo? Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus não esperou não, Jesus falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Seja adorado ao Senhor Jesus. E o que me chama bastante a atenção nesse verso 26 é que quem observa a Jesus, ou quem observa alguém caminhando sobre as águas, são os mesmos que há poucos instantes estavam com Cristo. Muitas vezes nós tememos ou duvidamos de uma realização do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que Deus só vai agir se for uma cura divina, não é? Mas nós temos que analisar que Deus também age nas pequenas coisas. E o tema nessa noite é confiar em Deus. Não existe esboço, é o Espírito Santo que decidiu trazer para vocês. Não vou dizer que é para alguém não, é para vocês e para mim.
que nos traz à tona as nossas situações, as nossas adversidades do dia a dia, e que muitas vezes nós nos encontramos perdidos com a falta de alguma coisa natural. Uma pequena coisa natural, às vezes, nos causa tanto pânico, que nós acabamos que, algumas pessoas, na verdade, acabam que adoecendo por algo natural, pela falta de algo natural. Mas o Senhor também nos alerta a ter uma confiança voltada para o lado espiritual, porque nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais o que nos rodeia. Nós não conseguimos enxergar com nossos olhos naturais as armadilhas que foram traçadas para nós. Pode acreditar, tenha toda certeza, que o que tinha e o que tem de armadilhas traçadas para que o inimigo destrua a minha e a sua vida não são poucas. Pregador, você está me botando medo. Não, preste atenção. Aqueles que os discípulos não conheceram, muitas vezes é o mesmo. Na verdade, muitas vezes não, é sempre o mesmo, que nós não enxergamos que Ele tem a solução para o nosso problema. E nós muitas vezes perdemos o caminho, ou perdemos a direção, ou perdemos o controle daquilo que nós estamos fazendo. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: sou eu, não temas. Jesus fala para você: eu não sei em qual situação você se encontra, não sei se o problema dentro de casa, de repente, é o filho que está dando problema, não sei se é o marido, não sei se é a esposa, não sei se é o alimento que está faltando, se é o dinheiro, não sei se é a paz que está faltando na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de quem está ao seu redor. Mas o Senhor disse para mim e para você nessa noite: sou eu, não temas. Aleluia. Vai segurando aí, não deixa saltar não. Segura na mão firme, porque o Senhor quer te levar para um lado onde você e eu nunca experimentemos tamanha confiança e providência de Deus. Aleluia. Deus, por intermédio de Jesus naquela cruz, sacrificou-se, nos dando a entender na verdade, que nós devemos confiar. Nós não precisamos, não, nós devemos confiar em Deus. Certo? Porque aquele que precisa, uma hora deixa de precisar. Mas aquele que deve, a dívida é eterna. E é melhor dever eternamente ao nosso Deus do que dever as coisas naturais desse mundo. E quando Cristo sacrifica-se na cruz, então vou voltar para cá para o texto. Ele diz: Pai, está consumado. Aquilo que o Senhor confiou a mim, eu realizei. Agora olha para o meu povo com um olhar de misericórdia, porque da mesma forma que eu realizei a obra, confiando com a confiança que o Senhor estava comigo, Deus o Pai, os meus servos, a quem eu comprei com meu sangue, também confiarão em mim, e a salvação será adquirida por intermédio do meu sangue. Aleluia. Voltando para dentro do texto, o verso 22, que ainda está com a Bíblia aberta, diz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. O que é que Jesus estava fazendo antes? Jesus estava realizando uma multiplicação para alimentar uma multidão, tá certo? Jesus não estava parado nem descansando. Às vezes a gente quer descansar da obra de Deus, às vezes a gente quer descansar, acha que não, faz tempo que eu estou regendo esse conjunto. Eu estou aqui, aí faz tempo que eu venho abrir igreja, eu venho aqui servir. Eu preciso de um descanso. Inclusive, alguns líderes religiosos lá do sul do país têm as férias do pastoreio. Já pensou no negócio desse? Já pensou no negócio desse? O rumo que uma parte do povo de Deus está tomando? Está tirando férias do Senhor. Já parou para pensar se o Senhor tira férias da gente?
Só um minutinho. Só um minutinho, já parou para pensar? Porque a Bíblia nos alerta. Presta atenção, o que é que a Bíblia nos alerta? Ela nos dá uma certeza que a causa de nós não sermos aniquilados, destruídos, fulminados, são as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias. E se renovam todos os dias, é porque tem alguém trabalhando todo dia. E se alguém trabalha todo dia, dá resultados todo dia. E o resultado do Senhor para as nossas vidas é a proteção, é o ânimo, é o vigor, é a alegria. Agora eu crente é o povo mais feliz da terra. Preste atenção. Jesus veio com a multiplicação, pesado, cansado, no meio do templo, levando sol e aquela poeira. Hoje a gente leva uma poeirinha assim nos olhos, já é ruim. Naquele tempo Jesus andando e o vento soprava e aquela poeira tomando conta de tudo. Jesus lá. Preste atenção como é o nosso Senhor. Jesus termina um sermão, um ensinamento, vai despedir o povo. Só você ler um pouco atrás que você vai ver o que aconteceu. Os discípulos dizem: Senhor, despede a multidão, está ficando tarde. Eles precisam voltar para casa. Como se o nosso Senhor não soubesse disso. Despede a multidão, tem gente que vai para longe. A Bíblia não fala dessa maneira, mas nos dá a entender. Tem pessoas que vêm de longe, tem famílias, tem filhos. Despede esse povo. Mas Jesus, eu vou despedir, mas antes eu preciso alimentar esse povo. Eu preciso alimentar. E o que é que Jesus faz? Multiplica, alimenta o povo, despede. Aí os discípulos vão e pensam: agora chegou a hora do meu descanso. Eu vou descansar. Jesus vai dizer: vocês vão para onde? Vocês entrem nesse barco aqui, vocês passem para o outro lado do rio. Os discípulos entraram no barco. Talvez eles nem se perguntaram, nem pararam para analisar como é que Jesus vai depois. Muitas vezes na nossa vida nós entregamos nas coisas na mão do Senhor, esquecendo que tem algumas coisas que nós temos que fazer por Ele. Preste atenção. Para nós entendermos como Deus vai agir na nossa vida, nós precisamos primeiro estar ciente de uma coisa: Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Preste atenção. Aquilo que eu posso e tenho que fazer, não espere Deus fazer não, porque Ele não tem que fazer. Não espere Deus fazer, que Ele não vai fazer. Até para orar, nós temos que saber orar. Preste atenção, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão orando, pedindo perdão a Deus, por ferir o irmão. Vai funcionar essa oração? Seja sincero, vai funcionar. Você pedir perdão a Deus para que perdoe por você ter ofendido o irmão, vai funcionar? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque nós temos que pedir perdão ao irmão. Presta atenção. Senhor, eu estou orando por um emprego há muito tempo, eu confio em Ti, mas ele está orando dentro de casa, assistindo TV, não sai para procurar emprego. Como é que vai dar certo? Presta atenção. Nós temos que ter coerência na hora de nós confiarmos em Deus, porque não é de qualquer maneira que nós vamos confiar. Nós queremos que Deus faça alguma coisa, mas nós não nos movimentamos para acontecer aquilo. Não estou dizendo que nós temos que fazer o que Deus vai fazer, mas nós precisamos nos movimentar, estar abertos para que Deus possa encher, possa abençoar, possa modificar. É preciso confiar. Jesus disse: vocês entram nesse barco e agora vocês vão passar para o outro lado. Os discípulos já querendo, tem um momentozinho de folga ali. A Bíblia não diz, mas eu imagino que o homem se cansa. Naquele tempo ele se cansava muito mais. Hoje nós temos um transportezinho, a gente reclama até do banco está desconfortável, está quente. Naquele tempo andando de pezão no chão mesmo. Está entendendo? Cansado. Os discípulos pensam: agora eu vou descansar um pouco.
entram no barco e lá fica. E o tempo vai passando. Vamos continuar aqui. Continua no verso 22. Entrasse no barco que fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. No verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, ali estava só. Que lição extraordinária está nesse verso aqui para nós. Que lição é essa? Jesus despede a multidão. Na verdade, Jesus alimenta o povo. Jesus se despede do povo, abençoando o povo para que chegue em paz nas suas casas, ou onde fosse se hospedar. Aí o que acontece? Jesus se reserva para orar. Que lição extraordinária. Jesus se reserva para orar, para conversar com Deus o Pai. Jesus, sendo Deus em forma humana, orava ao Pai. Presta atenção. Eles tinham uma ligação direta. Por Jesus ser Deus Filho, Deus ser o nosso Pai. Mas mesmo assim, ele deixava uma lição para todos os que com ele andavam. Reservar-se para ter uma intimidade maior com Deus é essencial. Tirar um minuto para conversar com o Senhor, seja onde você estiver, é essencial para que passe a haver confiança naquele que você ora, naquele que você pede. Porque pedir é muito fácil, mas confiar que vai obter a resposta é um pouco mais diferente. A Bíblia já nos alerta e já nos fala: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, confiando, vocês vão perceber. Mas a Bíblia também já nos adverte: vocês pedem muitas coisas, não recebem porque pedem mal. Preste atenção. O que acontece? Não é só confiar, não é só pedir, é entender a necessidade do seu próximo. Porque no livro de Mateus, no seu capítulo 7, me fala a memória agora o verso, a Bíblia vai nos falar: tudo aquilo que vocês querem que os homens façam, façam vocês também. Tudo aquilo que você quer que alguém lhe faça, seja o bem, faça você primeiro. Tudo aquilo que eu quero receber de alguém, eu preciso fazer primeiro. Não para receber, mas confiando e percebendo que eu preciso ajudar o meu próximo. Preste atenção. Reservar-se. Os discípulos do barco. Jesus reservou. E os discípulos no barco, conversando, alguns tentando descansar, e Jesus reservado. Os discípulos já alguns cochilando no barco, e Jesus reservado, orando. Presta atenção, há poucos dias o Carlinhos falou aqui de Marta e Maria. Uma preocupada com os afazeres domésticos para receber Jesus e dar do bom e do melhor, e a outra desligou-se do mundo e foi ficar com uma boa parte. Presta atenção. Preocupa-se muito com o mundo, reserva-se pouco para Deus. Preocupa-se muito com as coisas naturais e reserva-se pouco tempo para conversar com Deus. Aí vem me dizer que tem confiança. Não confia nada. Como é que confia em um Deus que não conhece? Como é que recebe algo de um Deus que nós não conhecemos de verdade? Como é que eu vou perceber que esse Deus é real se eu não me ajoelho para orar, para conversar, para que Ele me mostre, para que Ele se revele para mim, para que eu possa confiar de verdade? É bem verdade que na hora da bonança a gente lembra pouco.
de agradecer a Deus, porque tudo está bem. Tudo está maravilhosamente bem. A gente, muito obrigado, Senhor. Às vezes já está até no automático. Ô Senhor, muito obrigado por mais esse dia, o alimento, o meu carro. E às vezes sai e nem termina a oração, nem diz amém. Confiar em Deus na adversidade é muito mais difícil. É muito mais difícil. É melhor nós estarmos na fidelidade a Deus antes que a dificuldade venha. Hoje foi encerrado o livro de Jó. Nós vimos toda a adversidade que ele passou. Alguém não merecedor daquilo que aconteceu. Mas Deus, para envergonhar o diabo, ele faz de um homem aquele que envergonha Satanás. Presta atenção. Meu Deus, a tamanha confiança que Jó tinha em Deus. Preste atenção. Jó confiava tanto em Deus que aqueles que se aproximaram dizendo: tu está em pecado. E Jó: meu Deus, tu sabe que eu não estou. Jó, tu está em pecado, tu fez isso, aquilo. Meu Deus, tu sabe que eu não fiz. Jó, tu fizeste isso, aquilo, por isso tu perdeu tuas coisas, por isso tu perdeu teus filhos, por isso tu perdeu tudo que tu tinha. Meu Deus, tu sabe que nada eu fiz para isso não está acontecendo. Confiança em Deus. E o mais interessante é que Jó tinha plena consciência e alertou até a própria esposa quando ela disse: oh, se Deus está fazendo tudo isso contigo, amaldiçoa logo ele, tira a vida, não faz mais sentido. Deixa eu te dizer uma coisa: o sacrifício de Cristo por ti não foi em vão. Você tem um valor extraordinário. O valor da tua vida é o valor do sangue do Criador. Faz parte agora dos herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Você não está entendendo o que está acontecendo. O sangue de Cristo derramado sobre a sua vida te fez co-herdeiro com Cristo Jesus dos céus. Aleluia. É a confiança que você tem que depositar, que eu tenho que depositar em Cristo. Puxa vida, o louvor que foi louvado agora. Está chorando por quê? Você tem um Deus. E não para aí não, ó, que cuida de você. E termina de uma forma extraordinária. E jamais te esqueceu. Aleluia! E eu continuo dizendo, Ele sabe de tudo que você está passando. E Ele mandou dizer para alguém aqui que Ele está cuidando, que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando e vai acontecer na hora certa. Aleluia! Confiar em Deus em primeiro lugar. Presta atenção. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos metas. Ontem na Igreja de Deus o pregador falou uma coisa extraordinária que não vai sair da minha mente jamais. Ele disse: nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é fato, é evidente. Mas o Senhor disse, Ele disse: o Senhor quer realizar os sonhos dele e os seus sonhos dentro do dele. Entendeu o mistério? Cristo tem sonhos e metas para você, mas os seus sonhos Ele quer anexar com os sonhos dele, para que você alcance a vitória, para que você obtenha êxito, para que você consiga glorificar o nome dele através de suas conquistas. Aleluia! Ah, como é que eu vou glorificar o nome de Cristo no meu emprego? Dízimos e ofertas. Como é que eu vou glorificar o nome de Cristo através do meu salário? Como é que eu vou ajudar o meu irmão? Abençoando com a cesta básica. Como é que eu vou abençoar Cristo, o nosso Deus, com o meu dinheiro? Ajudando aquele que precisa. O nosso Cristo está repleto, a Bíblia está repleta de ensinamentos que nos fazem ser uma pessoa que mais
que deve confiar mais em Deus do que nas coisas naturais. Meu Deus, eu entrei nesse texto aqui, mas me traz a memória agora a mulher que perdeu o seu marido e o credor veio cobrar dívida, e ele levaria os filhos como pagamento da dívida. Uma coisa natural, e ela sem saber o que fazer. De repente chega a solução. Preste atenção. Precisa ter algo para que Deus possa fazer. Ah, Deus precisa ter algo? Não. Deus precisa que nós tenhamos algo para Ele fazer? Não. Mas Ele quer que tenhamos para que a nossa fé seja multiplicada. Nas multiplicações de pães e peixes, Jesus fez sair o pão e o peixe do nada. Alguém tinha. Alguém tinha. Quando chega na hora dessa mulher, o que é que ela tem que fazer? Pagar a dívida. Como pagar a dívida sem dinheiro se o marido morreu? O que é que ela tem em casa? Um pouquinho de azeite na botija. Um pouquinho de azeite na botija. Aí o que é que o profeta diz? Agora tu vai na vizinhança aí. Aí tu pede um monte de vasilha emprestado. O que tu conseguir? Vai e busca. Traz para cá. Presta atenção. A comunhão, a união gera confiança. Já parou para pensar se essa mulher tem inimizade com as vizinhas? Já parou para analisar se essa mulher tem dificuldade de socializar? Já parou para analisar se essa mulher fosse alguém que, não, eu sou melhor que essa irmã aí? Olha do jeito que é. Já pensou? Tinha um convívio harmonioso. Confiava nas pessoas, as pessoas confiavam nele. Quando o seu filho chega para pedir as vasilhas, ninguém nem pergunta para quê, só faz entregar, né? Agora eu quero entrar no ponto da confiança um pouco mais profundo. O processo de realização da obra de Deus em nossas vidas não está instantaneamente no começo e nem tão pouco instantaneamente no final. O processo está no meio do caminho. Aquela mulher para pagar a dívida, ela precisa do azeite. O azeite só tem um pouquinho. Ela traz as vasilhas, a casa está repleta de vasilhas. O azeite que está dentro da vasilha principal, que é o que ela tinha, é aquele tanto. Ele não aumentou. Mas interessante que quando o azeite vai sendo derramado nas outras vasilhas, as outras vasilhas vão enchendo. O processo da confiança, o processo em que Deus realiza a obra, está acontecendo entre um vaso e outro. O azeite vai sendo derramado naquele que já tinha, não cessa, e o outro vaso que está vazio começa a receber a providência. Deus fala para você nessa noite: Deus está realizando, Deus está provendo na tua vida aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Voltando, os discípulos estavam ali sozinhos e Jesus reservava. O que é que acontece? O verso 24: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Presta atenção. Quem está nesse barco aqui não é qualquer pessoa, não. Quem está nesse barco aqui são pessoas acostumadas a lidar no mar. São pessoas acostumadas a estar no meio da noite, no mar, pescando. Quem pesca de dia, né? Pesca à noite. O porquê que eu não sei, não sou pescador, não pergunte. Só sei que o pessoal pesca à noite, quando volta é abarrotado de peixes. Tirando
aquele caso específico em que Jesus disse para Pedro, joga no mar ali e voltou. Acho que ali foi a única peça que se pegou muito durante o dia. Aí, os discípulos já no barco lá, o vento contrário, no meio do barco. Aí o verso 23, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Entre 3 e 6 horas da manhã, mais precisamente, a quarta vigília da noite, o vento soprando, as ondas altas. Presta atenção, um lago, é um lago, um grande lago. A gente vê ondas no mar, porque é extenso, sopra de longe e as ondas vêm se formando com o movimento das águas. E naquele lago começou a formar ondas. Se a Bíblia diz que é alta, é porque era alta. Não duvido que a Bíblia diz. O vento era contrário e aqueles homens já perturbados com as ondas, pensando talvez, é agora que nós vamos naufragar. Talvez até se perguntando, onde que está a minha solução? Onde está o nosso mestre? Ele nos mandou entrar no barco, agora nós não sabemos o que fazer, o vento está soprando, não temos mais como controlar a embarcação. Momentos na nossa vida em que o vento está soprando tão forte, e que nós não conseguimos enxergar a solução que está à nossa frente, porque nós estamos focados simplesmente em desviar das ondas que sobrevêm sobre nós. A solução vem caminhando sobre as águas. O que é que nós podemos analisar? A solução para o meu problema e para o teu problema, para a minha vida e para a tua vida, vem de onde a gente não está olhando. Como assim, pregador? Vem de onde a gente não está esperando. Vem de um lugar onde nós não estamos focados. Porque o pai de família, quando ele tem problema na área financeira, ele busca de todas as maneiras socorro, procurando mais serviço para levar alimento para dentro de casa. Quando Deus nos diz, confia. Deus diz só isso. Sou eu. Não temas. Sou eu que falo contigo. Sou eu que estou na tua frente. Sou eu que estou te chamando, te convocando. Não temas. Aleluia, meu Deus. Depois das 3 da madrugada, e eles sem saber onde estavam de fato, a posição no lago, porque não se podia ver a margem de um lado nem de outro. Não se podia ver. Quando nós não conseguimos enxergar a direção, nós começamos a agir pelo nosso próprio entendimento. E aquilo acontece com os discípulos, sem ver a margem nem de um lado nem de outro, eles não sabem onde estão. Não tem como posicionar o barco para navegar para uma área mais segura ou de menos turbulência. O que é que eles fazem? Começam a lutar contra a adversidade. Começam a lutar contra as ondas. Começam a lutar contra o vento. Mas não é que falta alguém pedir socorro a Deus ali? Falta alguém pedir socorro a Deus ali. Tirando o episódio em que Jesus estava dormindo no barco, que eles, não é que eles nem clamaram, eles ficaram com pavor e acordaram Cristo ali para que Deus resolvesse. E ainda ficaram atônitos, espantados, que ninguém está fazendo, que o vento não obedece. De repente, aquele que eles tinham deixado na margem, nem estavam mais nem lembrando,
só tentando salvar suas próprias vidas. Preste atenção, como as adversidades naturais, elas são muito pequenas quando a solução para o espiritual chega. Porque a adversidade natural, ela já pode ser uma consequência de uma luta travada espiritualmente. No meio do mar, no meio do lago, as ondas, os discípulos assustados. Aí quem vem? Jesus vem. Nós sabemos que era Jesus, mas eles não sabiam. Preste atenção no que acontece aqui. Imagine essa situação, onde vocês estão num barco, no meio da escuridão, sem saber como agir, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Aí de repente aparece um ser andando sobre as águas. Foi justamente o que aconteceu aqui. Jesus vinha andando sobre as águas, a solução para o problema vinha sobre as águas, mas o espanto foi tão grande, que esqueceram até as ondas. Porque por um instante as ondas ficaram de lado, porque quando eles viram o temor, foi o que veio sobre as águas. Presta atenção, só para nós entendermos. O nosso foco deve ser Cristo. A nossa confiança deve estar em Cristo. Por mais que eu domine em algumas áreas do conhecimento daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, mas nós temos que ter a confiança em Cristo. Porque é Ele que provê todas as coisas. Eu sei dominar perfeitamente o meu trabalho aqui, isso. Mas preste atenção. Foi Deus que deu inteligência para que você aprendesse. Está entendendo como funciona? Continuando. E os discípulos, verso 26, os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustados e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, respondeu logo. Por que Jesus respondeu logo? Para não assustar mais ainda. Estava ali. Ele já estava numa situação de pavor por perder a vida. De repente chega um ser andando sobre as águas, o pavor se mistura com o outro. Agora sim, agora eu já estou com tanto medo que eu já estou vendo visagem. Já estou vendo coisas estranhas do meu pavor. Aí Jesus, não vou pôr mais medo no coração. Presta atenção. O Espírito de Deus não te causa espanto de medo. O Espírito de Deus te faz confiar, te traz paz, te traz renovo. Assim que nós discernimos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Uma sensação de pânico, de pavor, de temor, opressão maligna. Sensação de paz, tranquilidade, gozo, alegria. O Espírito de Deus trabalha. O que é que acontece? Jesus grita logo, sou eu, não tema não. Sou eu. Já ficaram assim. Aí Pedro vai e fala, Senhor, se és tu, ainda tem um pouquinho de dúvida, presta atenção aqui que ainda tem um pouquinho de dúvida, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Uma dúvida, mas confiando que se fosse Cristo, ele caminharia até Cristo. Preste atenção. Cristo responde logo, os discípulos gritam, Jesus está longe da embarcação. Como é que eu sei? Porque Pedro diz o seguinte, Jesus, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Me permite ir onde o Senhor está. Jesus não está perto. Preste atenção. No momento da aflição de nossas vidas, quando parece não ter solução, nós olhamos para Jesus, Jesus parece estar tão longe. Oramos e não obtemos resposta.
Jesus parece estar distante, inacessível, inalcançável. Por quê? Porque as aflições são tantas até chegar a Cristo, a dor é tanta até chegar a Cristo, tudo deu errado e para chegar a Cristo é bem difícil porque a confiança está quebrada, nós estamos meio que quebrados. Mas precisa ter um pouquinho de coisa. Precisa ter um pouquinho de fé. Deus não opera onde há incredulidade. Deus não vai operar se não tiver um pouquinho de confiança. Deus não vai operar se nós não reconhecermos o nosso Deus como resolutor dos nossos problemas. Precisa ter um pouquinho. Precisa ser ousado. O nosso Deus não deu um espírito de covardia. O nosso Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem para enfrentar. Pode estar doendo? Pode. Vai em frente. Está difícil? Caminha. Teus amigos te abandonaram? Não importa. Caminha. Teve um trauma? Não importa. Caminha. Ah, você não sabe da minha dor. Mas para a minha dor ou para a sua dor, sempre tem alguém que está sofrendo mais. Sempre tem. Porque todos aqui têm o que comer. Mas nós já paramos para analisar. Quem há dias tem fome. Presta atenção. Confiar em Deus. Nós temos o que vestir. Mas já parou para analisar quantas pessoas não têm o que vestir. Confiar em Deus. Nós temos o papel de orar. Confiando que Deus vai responder. Não as nossas apenas, mas as petições para o mundo inteiro. Continuando. Rapidão, né? Para nós terminarmos. Deixa eu ir aí, Jesus. Se és tu, eu quero chegar até aí. Eu quero confirmar. Tinha um pouquinho de fé. Tinha dúvida? Tinha. Mas tinha um pouquinho de fé. Eu quero saber se é o mestre. Senhor, se és tu, me manda aí ter contigo. O que é que eu entendo? O que é que eu falo para você? Jesus está na nossa frente para resolver. Mas nós precisamos caminhar para aquele que vai resolver o problema. Aí Jesus vai dizer para Pedro, simplesmente, vem. Vem. Muitas vezes Deus está perguntando para você, o que é que você quer que eu faça? Aleluia. Tanque de Betesda. Tanque de Betesda. Preste atenção na ligação. O anjo descia, movia as águas, e quem fosse primeiro, entrasse na água, seria curado. Preste atenção no que está acontecendo. Jesus chega no tanque e pergunta para aquele que não conseguia entrar lá: o que você quer que eu faça? Aí ele joga uma desculpa, né? Senhor, o anjo vem, movimenta as águas aí, eu não consigo descer porque alguém vem primeiro. Meu Deus, preste atenção. Jesus perguntou o que é que ele quer que Jesus faça. E ele responde algo nada a ver. Ele bota uma justificativa para não ter recebido a cura. Mas Cristo está falando, o que é que você quer que eu faça? O que é que você está precisando? Cristo está dizendo para nós, o que é que você quer que eu faça? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é aquilo que tu não consegue resolver? O que é que você quer que eu faça? Nós não sabemos responder. Aí Deus não faz. Mas esse foi curado logo em seguida. Ele entendeu quem estava do lado. Nós precisamos entender quem está do nosso lado. Pedro viu distante, mas teve ousadia. Eu vou. Está pensando que quem estava no barco com Pedro disse assim: vai não, espera nele, não, vai. Não tem noção não. Nós estamos no meio do mar. As ondas aí estão escuras, tu vai cair, tu vai morrer afogado. Eu disse, não, espera aí. Ele disse que é ele, então eu vou. Confiar. O que é que Pedro faz? Desce do barco. Desce do barco. E ele começa a caminhar em direção a Jesus. Jesus está onde? Distante.
Aos olhos de Pedro, Jesus está distante. Aos olhos humanos, Jesus está distante do nosso problema. Presta atenção. Pedro desce, confiando naquele que pode resolver, naquele que vai guiar ele até onde Cristo está. Mas não é que quando ele dá alguns passos, caminhando sobre as águas, ele vendo o milagre acontecer, ele vai e olha para as ondas. Como é que eu estou andando aqui se as ondas estão gigantes? E ele começa a afundar nas águas. A dúvida impede o agir de Deus na nossa vida. Mas não podemos esquecer de maneira alguma que mesmo que Deus pareça estar inacessível, é preciso clamar a Deus. Pedro afundando nas águas, Jesus aos seus olhos distante, Pedro vai e clama: Senhor, me salva, eu estou morrendo. Quando Pedro fecha a boca, como é que Jesus pega na mão dele? O Jesus que os olhos naturais de Pedro viu tão distante, estava aqui bem do ladinho dele. Quando se clama a Deus, quando se confia em Deus, quando se reserva para orar, o nosso Deus se aproxima. Quando se decide confiar, o nosso Deus se aproxima. Quando nós decidimos pôr as mãos do Senhor, mesmo em aquilo que nós sabemos fazer, não, Senhor, eu quero que o Senhor guie agora os meus negócios, eu quero que o Senhor agora tome de conta do meu relacionamento, dos meus amigos, do meu lar, mesmo você tendo a ciência de como tem que fazer, mas quando você coloca nas mãos do Senhor, o Senhor fica feliz, porque existe confiança. Mas Jesus que estava longe, já está perto. O que é que Jesus faz? Socorre a Pedro. Levanta. O que é que acontece? Aí vamos dois, caminhando sobre o mar. Voltando para dentro do barco, caminhando sobre a adversidade. Não é porque estamos num problema ou passando por um problema que Cristo não vai resolver ou não vai caminhar conosco. Presta atenção. Quem vai com Deus, o mar se abre. Está lembrando de Moisés? Está lembrando de Moisés? Como é que passa o mar? Como é que passa o mar? Passa o mar com Deus que criou o mar. Como é que anda por cima das águas? Anda por cima das águas com Deus que criou as águas. Como é que passa pelos problemas? Com Deus que resolve os problemas. Confia tão somente em Deus. Confia tão somente em Deus, que Ele vai resolver aquilo que os teus olhos ainda não enxergaram a solução. Porque muitas vezes nós precisamos entregar as mãos de Deus, para que Deus resolva, porque já saiu do nosso controle. E quanto mais nós tentamos resolver, mais nós bagunçamos a coisa. Quando nós tentamos resolver de todas as maneiras, atiramos para todos os lados, a gente só piora a situação. É porque Deus está dando um alerta. Chegou a hora de confiar em mim, senão vai perecer. Confia em Deus. Jesus volta para o barco com Pedro. Ao verso 32 diz: e subiram no barco e acabou o vento. Então aproximaram-se deles que estavam no barco, os discípulos, aqueles que há poucos instantes viram uma grande multiplicação, viram uma grande alimentação do povo lá. Surgiram pães e peixes, então só existiam poucos. Deus multiplica. Aí quando eles entram no barco, aí o que é que diz? O verso 33: então aproximaram deles que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, preste atenção, não é qualquer pessoa, é os discípulos que com Jesus estavam caminhando, estavam aprendendo.
és verdadeiramente o Filho de Deus. Reconheça em todos os seus atos, em todas as suas coisas, que Cristo és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque quando há um reconhecimento, há uma confiança. E quando há confiança, há alguém que vai resolver aquilo que você confiou. E quando alguém que você confiou chega para resolver, ele chega e resolve e acabou essa conversa. Acabou essa conversa. Eles estavam lá no meio do mar, sofrendo com as ondas. As ondas da nossa vida representam as grandes tribulações, as grandes percas, trazendo para o nosso lado as nossas dificuldades, aquilo que nós não podemos resolver. Cristo no meio do mar ali, que muitas vezes parece espanto, que a maioria das vezes parece que nós não vamos conseguir resolver, é Cristo chegando de onde nós não esperamos para resolver a situação que nós não conseguimos resolver. Que nós, quando nós viemos para a casa do Senhor, que recebemos a nossa bênção, chega a hora de reconhecer que Deus é Deus sobre todas as coisas, e que o que nós temos não é fruto e não é mérito nosso, mas sim graça de Deus. Confiar em Deus. Confie em Deus. Não, pregador, é muito fácil você estar dizendo isso porque não é você, mas confie em Deus. Aqui nós temos exemplos extraordinários de confiança em Deus, o que Deus realizou. Quem sabe não está chegando a sua hora de Deus provar o que é Deus na sua vida? Quem sabe se aquela oração que você fez há tanto tempo, Deus não está dizendo: não chora não, quem cuida de você não dorme. Não chora não, que eu estou vendo tudo. Aleluia. Não chora não. Não chora não. Pode até estar chorando hoje. Pode até estar chorando hoje. Mas daqui a pouquinho eu vou resolver e tuas lágrimas serão de alegria. Confie em Deus. Confie em Deus. E Ele resolverá todos os teus problemas. Seja natural ou seja espiritual. O importante é confiar. Aleluia. Amém. Glória a Deus.